Em nome de Jesus Cristo, que através da sua palavra nos traz a verdadeira vida. Amém. Houve um momento na história recente em que um país inteiro se tornou um verdadeiro vale de ossos secos. Eu falo de Ruanda, na África, e o ano era 1944. Em cerca de 100 dias, uma violência brutal tomou conta daquela nação. Vizinhos mataram vizinhos, famílias foram destruídas, até igrejas que deveriam ser lugar de refúgio tornaram-se locais de morte. Estima-se que cerca de 800 mil pessoas foram assassinadas. E essa violência ela não surgiu de repente, não surgiu do dia para a noite. Foi o resultado de anos de ódio cultivado, divisão, divergências, desumanização. O coração humano, endurecido e afastado de Deus, mostrou até onde ele é capaz de chegar. E depois que tudo terminou, ficou o silêncio. Havia corpos espalhados por todos os lugares, casas vazias, comunidades inteiras desapareceram. Mas talvez o mais profundo não fosse apenas a morte física, mas a falta de esperança, a sensação de que não havia mais futuro. Muitas pessoas diziam: tudo acabou, não há mais esperança. Agora imaginem caminhar em meio a um vale assim. Um vale cheio de corpos, mas não corpos recentes, e sim corpos secos, espalhados, ossos antigos, sem qualquer possibilidade de vida. A imagem mostra isso. E é o texto de Ezequiel, a visão que Deus concede ao profeta Ezequiel. E diante daquele vale de ossos completamente secos e sem vida, Deus faz uma pergunta ao profeta: será que esses ossos podem reviver? Será que ossos secos, totalmente espalhados, já se corroendo com o tempo, será que eles podem reviver? Será que pode a vida voltar a habitar naqueles ossos? A visão de Ezequiel ela é muito impactante. Em Ruanda, o exemplo que eu mencionei, ali permaneceram sobreviventes. Ali ainda havia esperança mesmo em meio a todo o caos. Havia gente tentando recomeçar. Mas nessa cena descrita no livro de Ezequiel, ali não. Ali não havia esperança, não havia sobreviventes, não havia nenhuma força restante. Ali não havia nenhuma possibilidade humana que pudesse mudar aquela realidade. Ossos totalmente secos, sem vida alguma. E essa cena não é uma cena real, é uma visão que Deus concede ao profeta. Mas ela revela algo muito sério e desconfortante a respeito do ser humano, a respeito de cada um de nós. Assim como aqueles ossos totalmente secos, assim é a nossa condição espiritual sem Cristo. Sem Cristo somos todos como ossos secos. O salmista fala sobre isso no Salmo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Não é apenas um sofrimento externo, mas são profundezas espirituais. É o fundo do poço onde nem o nosso clamor chega a alguém escutar. É uma profundeza espiritual absoluta. E aí o salmista reconhece: se tu, Senhor, observares iniquidades, quem poderá escapar? E a resposta é: ninguém. Se o Senhor levasse em conta os nossos pecados, ninguém escaparia. E o apóstolo Paulo confirma as palavras do salmista. A inclinação da carne é a morte, diz o apóstolo. O que vocês acham que causou aquela matança lá em Ruanda? Senão o pecado? E é importante a gente registrar que não foram estrangeiros que invadiram aquele país e mataram aquelas 800 mil pessoas. Foram eles mesmos que se mataram entre si. Havia lá naquele país grupos étnicos rivais, eles tinham divergências, eles viviam em tensão e essa tensão foi aumentando ao ponto que chegou de um matar ao outro, 800 mil mortos. E o que aconteceu lá em Ruanda é uma prova cruel do que o pecado é capaz de fazer com o coração humano, a ponto do ser humano matar um ao outro. A morte é a consequência mais terrível do pecado.
Ela interrompe a vida do ser humano que Deus lá no início criou para viver. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque apesar do Salvador ter vindo ao mundo, ter nos perdoado e salvo, a morte ainda faz parte da existência humana. E diante da morte, muitas vezes, o que sobra é apenas a tristeza, a dor, o desânimo, porque a esperança muitas vezes vai embora. Só que a morte, ela não afeta apenas o corpo físico, ela afeta a alma. E a pior morte não é a morte física. Por mais que a morte física nos faça sofrer, perder uma pessoa querida é muito difícil. Mas a pior morte é a morte espiritual. Porque é a morte espiritual que compromete o nosso destino eterno. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. E Paulo não fala de morte física. Paulo está falando de morte espiritual. Afastamento de Deus, condenação eterna. E essa é a real profundeza na qual se encontra qualquer ser humano, como confessa o salmista. Das profundezas clamo. E nada poderíamos fazer para escapar dessa situação, caso o Senhor levasse em conta os nossos muitos pecados. Espiritualmente, por nós mesmos, somos todos como aqueles ossos secos naquela visão em Ezequiel. Não tínhamos a mínima condição de nos levantarmos por nós mesmos. Só que, diante da incapacidade humana, Deus não permanece omisso. Naquela visão que Deus concede a Ezequiel, ele depois pede que o profeta faça algo que no mínimo parece estranho. Deus diz: profetize para todos esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Será que vale a pena anunciar a palavra para aqueles ossos secos? Será que adianta pregar a palavra aos mortos? Nós sabemos que aqueles que já partiram não ouvem mais nada. Não tem mais entendimento. A palavra, ela deve ser anunciada, ela deve ser acolhida e ouvida em vida, depois não adianta mais. Mas o texto de Ezequiel, ele não trata de uma situação real. Ele se trata de uma visão profética na qual Deus transmite um profundo significado espiritual do que é a realidade humana. Do povo de Israel no Antigo Testamento, mas de toda a humanidade. E aí, diante da visão, diante da ordem de Deus, Ezequiel não hesita. Deus pede que ele profetiza, e ele profetiza como o Senhor havia ordenado. E quando a palavra é anunciada, algo surpreendente acontece. Ouve-se o barulho de ossos batendo contra ossos, até que todos se juntaram e formaram esqueletos. Em seguida, aqueles ossos são cobertos por tendões, depois cresceram carnes e a carne foi coberta por pele. Mas o texto diz: ainda não havia neles o Espírito. Eram apenas corpos sem vida, corpos mortos. E isso também nos ensina algo importante. É possível ter aparência, é possível ter forma externa, mas ainda assim não ter vida espiritual. E isso acontece quando se vive uma religiosidade falsa. Uma religiosidade apenas de aparência, sem fé. Uma aparência de piedade, mas sem Cristo, sem a fé em Jesus Cristo. Sim, é isso que acontece quando, por exemplo, o discurso não condiz com a prática. A pessoa pode estar muito viva fisicamente, ela pode estar saudável, ela pode ter uma boa aparência externa, mas ainda assim ela pode estar espiritualmente morta. Mas aí o texto de Ezequiel continua. E Deus novamente, diante daqueles corpos ainda sem o Espírito, sem a vida, Ele novamente ordena que Ezequiel profetize. Profetize ao Espírito e diga: venham dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. E quando o Espírito vem, o impossível acontece. O Espírito entra naqueles corpos sem vida e eles revivem. Eles se põem em pé, eles formam um numeroso e grande exército. E aqui está o centro da visão que Deus concede a Ezequiel. A vida não está nos ossos, não está nos tendões, na carne. A vida não está na forma ou na aparência externa. Não, ela não vem do esforço humano, da vontade humana.
A vida surge pelo poder da palavra de Deus. A vida vem por meio do Espírito vivificador que Deus concede. E assim surge toda forma de vida desde o início. Quando lá no Gênesis Deus criou todas as coisas, Ele as criou pelo poder da sua palavra. Deus disse e tudo veio à existência. Haja luz, houve luz. Os mares, as montanhas, a relva, os animais. Foi assim que Deus também, após moldar o ser humano do pó da terra com as suas próprias mãos, Ele soprou nele o fôlego, ou o espírito da vida. E se é verdade que não existiria nenhuma forma de vida sem o poder criador da palavra de Deus, é uma verdade ainda maior que não existiria vida espiritual não fosse o poder restaurador da palavra de Deus e a ação vivificadora do Espírito Santo. E aí nós chegamos ao Evangelho de hoje, João capítulo 11. E lá nós encontramos outro cenário de morte. Duas irmãs, Maria e Marta, chorando a morte do seu irmão. A esperança se foi. Restava apenas a tristeza, a dor e o lamento. Ah, se Jesus estivesse aqui quando Lázaro ainda estava vivo. Tudo podia ser diferente. Quando Jesus recebeu a notícia da doença de Lázaro, ele ainda demorou 2 dias para ir até Betânia. E quando finalmente ele chegou, era tarde. Lázaro estava morto há 4 dias. Mas o que seria impossível para qualquer ser humano, não era impossível para aquele por meio do qual todas as coisas foram criadas, o Verbo eterno de Deus. É o que João diz no primeiro capítulo do seu Evangelho. O Verbo se fez carne. Ele era Deus, estava com Deus. E tudo que existe foi feito por meio dele. Para ele, o Verbo eterno de Deus, Jesus Cristo, nada é impossível. Até mesmo trazer vida aos mortos. Jesus, inicialmente, ele consola aquelas irmãs enlutadas. Ele aponta para a esperança da vida eterna quando diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus deixa claro que todo aquele que morre crendo no Senhor terá vida eterna. A morte não é o fim. E Marta, ela confessa, ela reconhece, ela crê nessas palavras. Só que Jesus vai além. Jesus vai até o túmulo. E ele faz aquilo que já tinha dito anteriormente aos seus discípulos, que a doença de Lázaro não seria para a morte, mas para que o Filho de Deus fosse glorificado e para que ele pudesse manifestar diante dos homens o seu poder divino. Jesus vai até o túmulo. Jesus chora num primeiro momento porque amava Lázaro, Maria, Marta, assim como ele ama cada um de nós. E aí ele pede que tirem a pedra e diz: Lázaro, venha para fora. Para a alegria de muitos, porque muitos creram diante daquele milagre, mas também para o espanto e desespero de outros que intensificaram ainda mais a perseguição. Diante de tudo isso, o impossível acontece. Lázaro volta a viver, ele ressurge e sai do túmulo. E o que nós aprendemos com essa cena épica? A palavra de Cristo, ela não apenas informa. Cristo, a Bíblia não apenas conta histórias, curiosidades, orienta a nossa vida, mas essa palavra, ela cria e dá vida. Quando Cristo fala, quando Deus fala, o impossível acontece. Foi assim no Gênesis, quando Deus criou tudo do nada pelo poder da sua palavra. Foi assim com aquele vale de ossos secos. Não havia esperança, não havia vida, mas eles voltaram a viver. Foi assim no túmulo em Betânia, onde havia morte, desesperança, choro, tristeza, alegria, vida, esperança, voltou a habitar naquele lugar e naquele ambiente. O que aconteceu na visão de Ezequiel e esse milagre que Jesus realizou em Betânia, esses 2 eventos, eles apontam para algo que acontece de maneira igualmente surpreendente na nossa vida. Sim, na nossa vida. Paulo, na nossa epístola, ele diz: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E isso é o mais puro evangelho, porque se antes a lei diz que todos nós estamos espiritualmente mortos, que não há vida espiritual, de que não podemos fazer nada por nós mesmos, de que estaríamos todos perdidos, agora vem o evangelho de Cristo e ele prevalece sobre a lei. Ele afirma que pela fé você está perdoado. Pela fé agora você vive espiritualmente. Que pela fé agora você pertence a Cristo, que agora você é filho de Deus, amado e perdoado e herdeiro do reino celestial. E o que nos dá essa certeza? O que nos dá essa certeza é justamente o fato de que Jesus entrou no vale em nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa morte, carregou na cruz o peso dos nossos pecados, onde ele morreu, mas ressuscitou. E é por isso que Paulo diz na nossa epístola de hoje: se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E isso, queridos irmãos e irmãs, isso é algo tão surpreendente, tão impossível para nós mesmos, assim como aqueles ossos voltarem a viver, assim como o morto depois de 4 dias voltar à vida. Sim, o que Deus opera em nossa vida espiritual através da sua palavra, desde o batismo, pelo contato que nós temos com a sua palavra, é igualmente surpreendente. É maravilhoso, isso é um milagre. Nenhum de nós poderia fazer isso. A fé em Jesus Cristo, que é operada pelo Espírito Santo, ela não apenas traz vida espiritual para nós neste mundo, mas ela também tornará a trazer o nosso corpo físico à vida, mesmo depois quando nós morrermos. Porque essa é a esperança que Jesus dá. Eu sou a ressurreição e vida. Mesmo morrendo, vocês viverão eternamente. Isso acontecerá no último dia, quando Cristo vier em poder e glória. E agora a pergunta mais importante: como essa vida chega até nós? Essa vida chega até nós da mesma forma como chegou até Ezequiel, pela palavra do Senhor. Essa vida chega até nós da mesma forma como chegou até Lázaro, pelas palavras de Cristo. É por meio da sua palavra que ainda hoje Deus age. Deus nos dá o seu Espírito. Nós recebemos esse Espírito nas águas do batismo, quando fomos batizados, mas como nós aprendemos no catecismo menor, o poder não está na água, mas na palavra unida à água. É isso que nos dá vida espiritual. A Bíblia, ela não é um livro qualquer. A Bíblia, ela expressa a santa vontade de Deus, um Deus que nos ama, um Deus que faz tudo para que tenhamos a vida plena. A palavra não traz apenas informações e orientações, mas ela traz vida espiritual, vida plena, porque Deus age por meio dela, perdoando os nossos pecados, dando-nos vida espiritual e concedendo-nos a salvação eterna. E é por isso que o salmista também diz: contigo, ó Deus, está o perdão, pois no Senhor há misericórdia e nele temos ampla redenção. Talvez hoje você se sinta cansado, talvez você esteja atravessando um vale sombrio, talvez esteja triste, abatido, desesperançado. Talvez você pense: tudo acabou, não tem mais jeito, não vale mais a pena, a minha fé está se acabando. Talvez você esteja se sentindo assim. Ou talvez você já tenha se sentido assim em algum momento. Mas ouçam com atenção. O texto de Ezequiel que nós lemos hoje, ele não é sobre ossos secos. Ali o protagonista é Deus, o Deus que fala aos ossos e os faz reviver. O texto do Evangelho de hoje, João capítulo 11, ele não é sobre o luto, não é sobre a morte, mas ele é sobre um Deus que traz vida aos mortos. E assim também nós, diante dos inúmeros desafios que enfrentamos, talvez agora, talvez já enfrentamos, ou que ainda enfrentaremos algum dia, a palavra de Deus nos ensina que quando Deus fala, o morto revive, o pecador é perdoado, o aflito encontra consolo, o desesperado recebe esperança. Por isso, apegue-se a este Deus, busque-o na palavra e você o encontrará. E certamente você não ficará desamparado. Mas também é necessário fazer um alerta. Vocês lembram do exemplo de Ruanda que eu mencionei no início?
Na época em que aconteceu aquela matança generalizada, por incrível que pareça, a população daquele país era predominantemente cristã. E ainda assim eles foram capazes de matar uns aos outros apenas por causa das diferenças que existiam entre eles. E isso aponta para algo que já foi dito anteriormente. Não basta apenas ter uma aparência de cristão, uma forma de cristão. Não adianta estar cercado de símbolos religiosos, mas ainda assim não possuir vida espiritual. Não adianta estar na igreja, ler a palavra, mas não viver isso, não se curvar diante da palavra, não permitir que ela fale e confronte o nosso pecado e assim nos conduza ao perdão de Cristo. E foi exatamente o que aconteceu em Ruanda. Eles eram cristãos, eles iam para a igreja, conheciam a Bíblia, mas ainda assim se mataram. E isso serve de alerta também para nós. Nós vivemos grandes tensões hoje em nosso Brasil. O que nós vemos na sociedade? Amigos, familiares, irmãos na fé brigando entre si por causa de diferenças políticas. Isso é preocupante. Que Deus nos livre para que nunca aconteça aqui o que aconteceu em Ruanda. Mas a boa notícia é que a palavra, ela traz vida mesmo para ali onde antes apenas havia morte e terror. E foi também o que aconteceu em Ruanda. Porque alguns anos depois da matança, algo surpreendente começou a acontecer. Os sobreviventes começaram a reconstruir as cidades, comunidades praticamente dizimadas voltaram a existir, igrejas foram reabertas, pessoas passaram a anunciar o perdão de Cristo até mesmo aos seus antigos inimigos. Sim, antes eles eram corpos sem vida, mas aí de repente eles foram ao exílio, fizeram mal a si mesmos, eles caíram na real e se voltaram. E os sepulcros foram abertos, como diz Ezequiel, assim como o povo de Israel, em meio ao exílio, encontrou novamente o arrependimento e a vida espiritual. Assim aconteceu com os habitantes de Ruanda. Eles encontraram o verdadeiro significado da palavra de Deus, da verdadeira vida espiritual. E hoje Ruanda já possui mais de 12 milhões de habitantes e cerca de 90% dos habitantes de Ruanda são cristãos. E hoje Ruanda é considerado um modelo de desenvolvimento exemplar para qualquer país em desenvolvimento. O crescimento depois daquele genocídio, ele tem sido surpreendente. E com certeza, eles terem se voltado para a palavra de Deus fez toda a diferença. Com certeza, a palavra de Deus, ela teve grande contribuição nessa reconstrução. Assim como o povo de Israel pôde voltar também à sua terra, reconstruir a sua cidade depois do exílio. E assim como a palavra de Deus também age em nossas vidas, reconstrói as nossas vidas. E essa palavra, a palavra vivificadora, que também nós temos acesso. Com certeza ela fará toda a diferença na vida de vocês. Ela está disponível, ninguém pode dizer eu não tenho acesso à Bíblia. Todos vocês têm acesso a ela, diariamente. Aqui nos cultos semanalmente, nos devocionários, 5 minutos com Jesus, o Castelo Forte, que são momentos diários de contato com essa palavra que traz vida. Não negligenciem essa palavra restauradora. Através dela, Deus diz para cada um de vocês o que Ele diz ao profeta Ezequiel: porei em vocês o meu Espírito através da minha palavra e vocês viverão. Sim, se vocês buscarem, se curvarem, se submeterem a essa palavra, vocês viverão. Essa é a promessa. Ela não é baseada em vocês, não é baseada em mim, não é baseada em nenhum ser humano, mas na palavra do próprio Deus. E essa palavra tem um nome: Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Busque a Cristo na palavra, na igreja, na Santa Ceia. Creia nele, porque todos nós éramos ossos secos. Mas hoje nós temos vida porque ouvimos a palavra viva e eficaz de Deus. Uma palavra que fez o impossível nas nossas vidas. Trouxe vida para onde antes havia apenas morte espiritual. E essa mesma palavra também nos dará a vida eterna. Amém.